Didi chegando com a sua participação dentro do Jornal da Auriverde. Bom dia, meu rei. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da Rádio Auriverde Brasil. Como todo mundo já sabe, ontem aconteceu uma reunião com os representantes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para tentarem resolver o imbróglio das famosas emendas PIX, que no tempo de Bolsonaro era conhecida como orçamento secreto, o que evidentemente Bolsonaro nunca teve nada a ver com isso. Mas hoje elas são conhecidas como as emendas PIX. E os poderosos da República se reuniram ontem para tentar resolver esse impasse criado por quem? Pelo presidente Lula, evidentemente. Toda atrapalhada, toda a situação que atrasa o Brasil, geralmente é criada pelo Executivo. E como se deu isso? Na verdade, a gente vai ter que voltar uma semana atrás, aonde o presidente Lula ordenou que o seu satélite PSOL entrasse no STF contra as emendas PIX, porque evidentemente Lula queria ter o controle total do dinheiro do Congresso. Já não basta ter o controle do dinheiro da nação, agora ele queria também meter o bedelho na grana dos deputados. Óbvio que isso não deu certo, porque apesar de ter sido acatada pelo Flávio Dino e numa canetada ele ter suspendido, o Arthur Lira reclamou, disse que aquilo era uma decisão monocrática, que não poderia ter acontecido. Aí o plenário do Congresso se reuniu, o plenário da Suprema Corte se reuniu e corroborou a decisão do Flávio Dino. Ou seja, agora, naquele momento, era então oficialmente a posição da Suprema Corte brasileira que as emendas estavam suspensas. Claro que isso criou um impasse, principalmente em ano eleitoral, porque evidentemente nenhum deputado vai querer ficar sem a sua grana, ainda mais em ano eleitoral. Então, começou uma série de retaliações. O Lira desencavetou algumas propostas que estavam lá na gaveta dele, como, por exemplo, proibir os ministros da Suprema Corte de decidirem monocraticamente. Isso foi tocado lá pela Carolina de Tone na CCJ, tá para ser votado essa semana, e aí ficou naquela guerrinha, né? Um faz uma coisa aqui, o outro faz a outra coisa ali. Uma das outras retaliações foi que simplesmente um caixa extra de 1 bilhão e 300 milhões para o judiciário foi bloqueado também por Arthur Lira. E aí eles tiveram que se reunir, não tinha jeito. E essa reunião aconteceu ontem. Tem uma foto famosa, que todo mundo já deve ter visto, de todos os representantes sorridentes, todo mundo feliz, né? Conhecida como a foto da vergonha. Essa foto, evidentemente, já entrou para a história. Bom, ontem se reuniram para finalmente decidir o que é que vai acontecer com essas emendas PIX. No final das contas é o seguinte, o resumo muito simples é o seguinte: Lula perdeu, o Congresso continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, apenas disseram que iria ter um pouco mais de transparência nessas emendas PIX e que o Congresso junto com o Executivo iriam se reunir para decidir o destino da grana. Bom, Executivo não manda em nada quando a gente fala em relação às emendas impositivas e às emendas PIX do Congresso, e acredito eu que Lula perdeu aí nessa queda de braço, ficou feio para ele. Ficou tão feio que ele nem se deu ao trabalho de aparecer ontem na reunião lá entre os três poderes e mandou lá o Rui Costa e os seus asseclas para tentar decidir o que seria decidido na reunião. Enfim, resumo da ópera é esse. Foi uma vergonha, foi ver todo mundo sorridente lá para decidir os destinos da nossa nação, né? Uma outra coisa bastante curiosa é o que o STF tem a ver com política, né? Não deveria ter nenhum ministro da Suprema Corte ali reunido, mas estavam todos lá, bastante sorridentes, confraternizando com os seus colegas políticos, porque eles se acham senadores sem voto. A verdade é essa. Enfim, no final das contas,
vai ficar, meu amigo, você que está me ouvindo aí, minha amiga, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não muda absolutamente nada. Ah, porque agora vai ter mais transparência. Você acredita? Você acredita que vai ter mais transparência realmente? Bom, eu não acredito. A grana continua, apesar dela, por enquanto, ainda estar bloqueada. Foi decidido ontem que ela vai ser liberada, evidentemente, porque senão a República para. Você não pode simplesmente, de uma hora para outra, tirar a grana dos parlamentares e achar que eles não vão fazer absolutamente nada, que eles vão agir como cordeirinhos e aceitar que seu dinheiro seja decidido para onde vai pelo governo. Não é mesmo? Enfim, é disso que se trata. Sobre a pressão de Lula, o STF recuou e estragou. Sobre a pressão do Congresso, o STF recuou e estragou o sonho de Lula de se apropriar das emendas. Pois é, Pink e Cérebro, dessa vez, mais uma vez, deu errado. Vamos ver agora quais serão as cenas dos próximos capítulos, qual é a jogada que o governo vai querer fazer para meter a mão na grana dos parlamentares. É perigoso, não acredito que ele tenha sucesso em nenhuma investida nesse sentido, mas esse governo trapalhão, esse desgoverno, esse regime autoritário e ditatorial que o Brasil hoje está mergulhado, tudo pode acontecer, mas tirar dinheiro de deputado é uma coisa bem difícil.